Covid em asmáticos. Adultos e crianças têm o mesmo risco? É isso que a gente vai falar hoje com o Dr. Rodrigo Santiago. Espero vocês. Vamos começar. Ó, o Dr. Rodrigo já tá aqui. Pede para entrar, Rô. Aqui na live. Como é que eu faço aqui? Aí. Vamos ver que o Dr. Rodrigo tá entrando. Aí. Olá, Tudo bem? tudo bom? Tudo. Peraí que eu vou voltar aqui pra Se cá. arruma aí que você tá na tela aí. Como é que eu faço isso aqui agora, gente? Meu Deus, essa modernidade. Consigo voltar. Ah, que Como é que eu beleza. desviro? Achei. Consegui. Pronto. Tudo bom? E aí, tudo bem? Boa noite, como tá a correria? Cheio por aí? Boa noite. Todo mundo seja bem-vindo. Eu tô vendo um monte de gente querida entrando aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao meu Instagram. Não sei colocar você aqui sem você me chamar. Não sei se existe outra possibilidade, mas acho que deu certo. Acho que deu certo, sim. Então tá bom. Vamos lá, conta pro meu pessoal aí, sua história um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de você. Conta um pouco de você. Bom, primeiro quero agradecer o espaço, tá, Maíra? É muito bacana poder falar com o pessoal e a gente fazer essa tabelinha, né? É uma tabela até pouco usual, né? Entre pneumo adulto e pneumo pediatra, né? Verdade, Não costuma ter verdade. muito congresso, muita aula, coisa assim, então acho que vai ser legal e só tem a acrescentar o pessoal. Bom, quem não me conhece, sou pneumologista, aqui na Zona Leste de São Paulo também, Tatuapé. Sou Rodrigo Santiago, me formei em Marília, na Unimar, em 2007, vim para São Paulo, fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa também, você fez lá na Santa Casa. E estou aqui no Tatuapé já faz, sei lá, uns 8 anos já, e atendo aqui, e a gente acaba trocando muita figurinha, né? Muito filhinho de asmático meu vai para você, e muito pai de asmático pequenininho vem para mim, né, de você. Exatamente. É uma doença genética, então não tem como, né? É muito importante essa interação. Por isso que quando eu fui fazer a arte da nossa live, eu fiz questão de colocar uma live de pneumos, porque não é uma coisa que termina, né? Que começa aí com, é só na infância ou é só na idade adulta. Não, é a vida toda. E a gente tem mais é que estar junto aí nessa luta aí para tratar o pessoal, para o pessoal ficar bem, né? Sem dúvidas. E tem sido o que a gente tem tido por aqui, né? A gente tem conseguido cuidar aí dos nossos pacientes. Eu tô vendo até alguns por aqui, dando um oi aqui pra gente. Muito bom. Bacana. Vamos lá. Vamos começar a conversar um pouquinho? Vamos lá. Então, vamos. Primeira coisa que todo mundo quer saber é como é que o asmático pode se prevenir contra a temida Covid. Então, é muito interessante ver que o pessoal fala muito de ivermectina, fala muito de medicações milagrosas para fazer profilaxia. E, poxa, gente, não é por aí, né? Eu acho que a prevenção é o que a gente tem que fazer para todo mundo, que é máscara, isso é sabidamente, que protege, né? E álcool gel. Isso para todo mundo. Para não pegar coronavírus, é isso. Tem muita confusão, né, Maíra? Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho asma, eu tenho mais chance de pegar coronavírus. Não, não é. Todo mundo tem a mesma chance de pegar coronavírus. O asmático descontrolado tem mais chance de evoluir mal com o coronavírus. Então é muito importante deixar isso muito claro. Ah, eu sou idoso, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho mais chance de pegar coronavírus? Não. Chance de pegar coronavírus é igual para todo mundo. A diferença é como vai ficar grave ou não a doença. Então, assim, como o asmático deve prevenir a Covid? Fazendo seu tratamento de asma. Simples assim. Né? Ponto final. O asmático tem que tratar direitinho a sua asma.
E é um tratamento regular, diário, contínuo. Claro que pode ter algum momento que ele possa trocar a medicação, diminuir a dose, aumentar. Isso aí ele vai ter que ver com o seu pneumologista, com o seu pneumopediatra, né? Mas é importantíssimo que ele trate direitinho a sua doença crônica, que é a sua asma. Assim ele tem grande chance de passar ileso pelo coronavírus. Quando eu costumo dizer assim, quando o paciente, a gente considera o paciente, a gente já sabe que, no meu caso, quando a gente faz o diagnóstico de asma e a gente começa a fazer o tratamento e o paciente está controlado, o risco dele passa a ser muito próximo do paciente que não tem nada. Mas para isso, ele precisa, para isso, ele precisa estar controlado, né? Então, uma das coisas que é super importante que você está pontuando aí é que a gente tem que lembrar que, apesar das pessoas estarem fugindo um pouco de médico nesse momento, né? É importante que as pessoas estejam pensando em controlar a doença ou fazer o diagnóstico da doença e controlar a doença. A telemedicina está aí para isso, para quem tem medo de ir ao médico, né, Rodrigo? E vale a pena as pessoas tratarem, né? Porque a pessoa tratada, ela diminui o risco. E isso também vale para os pequenininhos, né? Uma preocupação que as pessoas tiveram muito foi... A partir do momento que começou a pandemia em São Paulo, que foi o caos, né? Que foi quando a gente começou a conversar muito, né? No Brasil, né? Mas em São Paulo também. Muitos pacientes meus começaram a me chamar, porque eu tenho muito asmático. Meu Deus, asma é grupo de risco. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar dessas crianças e tal? E foi uma das coisas que eu falei para todo mundo. Vamos deixar todo mundo controlado. E aí, uma outra coisa que o pessoal começou a me perguntar foi: eu preciso de alguma coisa para a imunidade dele, doutora? Me arruma um remédio, qualquer coisa, uma fórmula mágica para a imunidade. E daí eu quero que, assim, o Rodrigo tem um post muito bom no Instagram dele, depois deem uma olhada. Falem sobre, que ele fala sobre isso, mas a gente vai ter o privilégio dele contar pra gente aí. Conta pra gente qual que é o grande segredo da imunidade, Rodrigo, por favor. Agora eu vou vender o elixir da vida eterna, né? Porque o pessoal quer comprar. Então eu vou vender? Não, não. Eu tô propondo, eu tô orientando as pessoas com uma coisa que eu não vou ganhar dinheiro em cima disso. É realmente informação. Olha só, a gente tem 5 passos para manter uma boa imunidade. E detalhe, gente, manter uma boa imunidade contra o coronavírus, contra a gripe, a influenza, H1N1, uma pneumonia, né? Porque todo mundo está passivo a ser infectado por algumas bactérias, fungos, vírus. A diferença é como sua imunidade vai estar para você sair bem dessa. E hoje, obviamente, a estrela do ano, né, tem sido o Covid. Então, estrela do mal, por sinal, né? Mas então, assim, os 5 passos para boa imunidade. 1, tratar suas doenças crônicas. Isso serve para as criancinhas. Tá cheio de criança diabética, diabetes 1, cheio de criança asmática, né? Entre outras doenças, às vezes um pouco mais raras, mas enfim. E obviamente, minha parte que é mais adulta. Então, tratar suas doenças crônicas. Quem tem a pressão alta tem que usar o remédio de pressão direitinho. Quem tem diabetes tem que usar o seu tratamento de diabetes direitinho. Quem tem asma tem que tratar a asma com a sua bombinha diariamente. E quem tem enfisema tem que tratar esse enfisema. Vou até puxar um ganchinho para esses 2 meus pacientes clássicos, né, asmáticos e enfisematosos, DPOC. O asmático, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, mas assim, Berotec e Aerolin não é tratamento. Ponto. Deixar isso bem claro. Temos muitas medicações de tratamento hoje em dia para escolher qual que vai ser melhor para cada um, o melhor dispositivo. A gente pode até citar o nome depois, tá? Mas esse eu quero citar já de cara. Berotec e Aerolin não é tratamento de asma. Ponto. Então, se você usa isso e você tem asma, você não está tratando. 2, o paciente que foi fumante. Mas eu já parei de fumar há 20 anos. Mas fumou por 30. Não tem como apagar esse passado. Então tem gigantescas possibilidades e altíssimas chances de ter sim enfisema. Não necessariamente aquele enfisema grave de usar oxigênio, mas tem enfisema, então tem que tratar. Então, só para lembrar, né, esse pessoal tem que saber que tem que tratar. Então, voltando aos 5 passos.
Primeiro, tratar as doenças crônicas. 2, se alimentar bem. Alimentação saudável, balanceada, faz com que você tenha os nutrientes, as vitaminas necessárias ao seu organismo, evita a obesidade, que é um grande fator de risco para o Covid, e já foi lá para o H1N1 naquela época. Então, a obesidade é é o grande mal desse século, né? 3, beber bastante água. Ó, vocês vão ver várias vezes eu bebendo minha água aqui. É uma grande falha entre as mulheres. Você tá com a sua, né? Ah, bom, a doutora tem que dar um exemplo. Mas a mulherada realmente esquece mesmo de beber água. Então é uma coisa que a gente tem que pegar no pé. Beber água, se hidratar, você consegue manter o equilíbrio do organismo, protege seus rins, isso é fundamental. 4, dormir bem. As pessoas esquecem de algo tão simples, tão básico. Né? Tem que dormir bem para realmente recarregar as suas energias, né? Recarregar a bateria. Uma pessoa que dorme mal, ela vai ter imunidade comprometida. E hoje em dia, com a obesidade, e eu estou falando que é o sujo falando do mal lavado, tá, gente? Mas eu estou tentando fazer uma parte. Eu já perdi 13 quilos, tem muito ainda. Mas eu tenho a apneia do sono. Eu tenho o pescoço largo, por conta da obesidade também, e eu tenho a apneia do sono e eu trato. Eu uso o CPAP noturno. A apneia do sono, além de, obviamente, fazer com que você durma mal e a imunidade caia, te traz problemas cardiovasculares importantíssimos, tá? Como aumenta a chance de infarto, derrame, taquiarritmias. Então, isso é muito sério. Então, dormir bem é muito importante. E 5, saúde mental. Ser feliz. Felicidade é fundamental para todo mundo. Estudos, não é achismo, estudos comprovam que a pessoa que é mais estressada, a imunidade é pior. A pessoa depressiva morre mais de uma pneumonia do que quem não tem depressão. Então, tem que tirar aquele mito de que psiquiatra é médico de doido. Meu Deus, eu não vou no psiquiatra, não. Vai sim, vai ao psiquiatra, ele é o médico que vai diagnosticar o que você tem de problema, vai avaliar se é o caso de fazer uma terapia com um psicólogo, que a gente é muito ligado, né? Se é o caso sim de usar alguma medicação ou não. Então, assim, todas as especialidades têm suas importâncias, né? E esse também não é diferente. Então, tratar direitinho as suas doenças crônicas, se alimentar bem, beber bastante água, dormir bem e ser feliz. Não é tão difícil, né? Não, então, é o que você falou, assim, e as pessoas estão procurando na cápsula, no remédio, em alguma coisa assim, e tá na vida, né? Só maravilhoso, esse post aí é muito bom. Obrigado. E o duro é a minha turma dormir, né? Eu tô vendo meus pacientes tudo aqui. Eu tenho uma esposa em casa que é gêmea, a gente sabe bem o que é isso, né? Então, o Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo é pai de gêmeas. Então, a vida não é... Ó a Giovana aí, falando sobre... Minha irmã, doutora Giovana Santiago, psiquiatra. Então, pois é, e ela cuida dessa parte aí, a gente até conversa também sobre esse assunto. Também é bem importante também cuidar da saúde mental, porque, enfim, por vários... A saúde mental muda também muita coisa no nosso organismo. E, assim, uma das coisas, puxando um pouquinho para a doença que a gente está falando, tem muito paciente que descompensa a asma por problemas psicológicos, né? Demais. Para você ver como que o negócio ele é físico, né? E é interligado, né? Interligado, exatamente. Muito bom. Que mais? Eu queria saber o seguinte, muito bem. Aí o paciente asmático suspeitou que está com Covid. Aí tem duas coisas que a gente vai falar aqui nesse gancho, assim, só para te ajudar aí na pergunta. A primeira coisa quando ele suspeitar, o que ele deve fazer? Sai correndo fazendo teste, chuta todo o teste, vai na farmácia, faz PCR, faz sorologia, qual que ele faz? Essa é uma pergunta. Só para depois a gente falar de outra coisa, sobre os sintomas que são meio parecidos. Mas vamos falar primeiro o que ele faz. Sai correndo e faz teste? Não, se ele tiver com dinheiro bastante sobrando e não tiver dó do nariz dele, pode fazer PCR todo dia, né? R$300 por baixo esse exame, o nariz quase não incomoda, quem já fez sabe, né? É horrível, eu não fiz. Eu não tive sintoma em nenhum momento para fazer. Mas é um exame que o cotonete tem que ir lá no fundo para pegar o máximo que tiver, né? Então é muito incômodo e é caro.
Então, eu tenho um vídeo que eu gravei, o pessoal gostou bastante, passou, depois podem até ver, mas vou tentar resumir aqui. Tem vários testes. Um eu nem vou falar, viu, Maíra, que é o teste rápido da farmácia. Esse é Tá, gastar dinheiro e jogar no lixo. Eu não tá. confio, tá? Eu acho totalmente péssimo, péssimo. Agora vamos falar dos dois que a gente mais sabe, que é o PCR, que é o do cotonete, e a sorologia. O PCR é o exame para a gente fazer para ver se a pessoa está com o coronavírus. Então, fala a Tá. partir dos 10 primeiros dias de sintomas. Porém, a gente tem visto que há muito falso negativo nos 2 primeiros dias. Então, fazendo o primeiro, segundo dia, grande chance de dar falso negativo. Sem falar também que os próprios sintomas são frustros, né? Os sintomas de coronavírus são frustros. O nariz escorrendo, uma dorzinha de garganta, espirrar. Vamos falar, se eu estiver brincando com minhas filhas de almofada, de guerra de almofada, eu vou espirrar pra caramba, né? E se eu tiver no churrascão no final de semana, que faz parte da saúde mental, né? Não tanto a boa alimentação, mas enfim. Aí, de repente, você pode ter uma diarreia e tal, vai pensar, meu Deus, estou com diarreia, espirrei aqui. Eu estou com coronavírus. Calma, eu acho que o desespero não ajuda ninguém. Não tem que ninguém ficar esperando 7, 10 dias, ficar grave para procurar o médico, mas também o primeiro, segundo dia de sintomas, quando são leves, todo mundo está muito familiarizado do que fazer, né? Então, assim, o teste vai fazer no primeiro, segundo dia. Primeiro, que tem grande chance de dar falso negativo, se realmente tiver com Covid. Segundo, que tem grande chance de não ser coronavírus nos 2 primeiros dias, com um sintomazinho ou outro. Então, o que eu tenho verificado, tenho feito muito com os meus pacientes? Eu peço a partir do 3º a 4º dia do início dos sintomas, tá? Até o 8º. Né? Fala nos 10 primeiros, mas eu não costumo pedir no 9º, 10º, não. Porque a gente tem que ter um pouquinho de dó do bolso das pessoas também, né? Até porque se já está no 9º, 10º dia, a gente já começa a ter outro foco e enfoque no tipo do tratamento desse paciente. Então, o teste, se quer saber se teve, faz a sorologia. A sorologia é para saber se teve. Tem que ter no mínimo aí 14 dias aí para o IgG da reagente e no mínimo 7 dias para o IgM ou para o IgA da reagente. Então é mais para saber se teve, não é o exame para saber se está. O da sorologia, que é o exame de sangue. Agora, o do cotonete, o ideal é fazer nos 10 primeiros dias, e eu costumo falar entre o 3º e 4º até o 8º. Agora, como que o paciente vai decorar isso tudo? Ninguém tem obrigação, é difícil para nós médicos. Então a Uhum, resposta é: procure o seu médico. uhum. Procure o seu médico de confiança. Se você tem asma, você vai procurar o seu pneumopediatra ou o seu pneumologista, né? Se você, de repente, não tem uma doença respiratória, mas tem o seu médico de confiança, procure o seu médico de confiança, porque se de repente ele não souber, ele vai te indicar quem esteja mais familiarizado com esse trato dos pacientes com Covid, para avaliar o melhor momento de fazer o melhor teste. Eu tenho vários pacientes que às vezes me procuram realmente no primeiro, segundo dia, porque a asma pode realmente descompensar, né? E aí o paciente no primeiro dia já vem, tem confiança em mim e tal. Eu falo, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, só que o teste você vai fazer depois de amanhã. Ou você vai fazer amanhã, não vai fazer agora. Justamente para ter essa maior chance de dar uma maior de dar positivo se realmente estiver com a doença, né? Então a gente tem que tentar ter toda essa estratégia. É porque tem fases da doença, né? Cada fase é identificado um tipo de exame. E se a gente erra esse time, a gente acaba fazendo um falso negativo, dando resultado negativo para a família e espalhando a doença por aí, né? Exatamente. Isso é outra coisa importante que você falou. Às vezes a pessoa vai lá, meu sogro, tadinho, toda vez eu chego o meu sogro, eu uso ele de mau exemplo. Mas Não, então peraí que eu vou soltar o comentário que eu tinha baixado aqui, que eu vou deixar a Denise falar. Ah, Denise vai, mas ela não vai defender, não, ela vai ficar brava com ele também. Fiquei sabendo, tá realmente muito corrido para mim e tal, papo vai, papo vem, e escuto ela falando, então eu fiz o teste ontem e tá tudo bem. Eu falei, eu só escuto assim, como assim fiz teste ontem? Ele fez a sorologia depois de 4 dias de sintoma. Eu falei, jogou dinheiro no lixo. Tá sobrando, pode mandar para cá, que ele tá, não tá sobrando não. Então, fazer o exame no momento errado é jogar dinheiro no lixo, né? E também fazer o teste do cotonete depois de 10 dias, depois de 15 dias, também não adianta. Então, realmente, tem as fases, os momentos da doença, e a gente tem que ver pelo sintoma. E volto a dizer, é difícil até para a gente, para nós médicos. Então, o paciente não tem essa obrigação. O paciente tem que ter, sim, um médico de confiança para procurar ajuda nesses momentos, né? Porque, mesmo a gente, no início, a gente tinha uma outra cabeça. Hoje já tem 6 meses de experiência. São Paulo foi o epicentro de tudo.
Né? Isso é uma coisa que eu Exato. vejo que é triste. Eu tenho falado com alguns amigos de Goiás, do Nordeste. Parece que os colegas, às vezes, de lá não aprenderam com as experiências que a gente já tem. Né? Algumas É, coisas que a gente sabe que funciona, outras coisas que a gente sabe que não funciona. O momento de é. exato fazer o exame. Então, assim, procure realmente um médico que você tenha confiança e que saiba que está habituado a trabalhar com isso, para ter o mínimo de chance de erro. É isso. Maravilhoso, é isso aí. Então, é assim, já vou falar para todo mundo, para todos os pais que têm filho asmático. E o que eu vejo com frequência que acontece? As pessoas, na criança, os sintomas são muito simples. Não são tão intensos quanto nos adultos, esses primeiros sintomas. E, geralmente, o diagnóstico vem dos pais, né? Então, um pai teve Covid ou a mãe teve Covid, e aí a criança, eles perguntam o que vou fazer também na criança. Então, a orientação é a mesma do adulto para a criança. Procure o seu pediatra, procure o pneumopediatra, se você faz acompanhamento com o pneumopediatra, para que a gente escolha o melhor momento e, se é necessário, realmente fazer um exame. Porque tem muita criança que a gente não nem precisa, nem é recomendado, nem precisa fazer o exame. E a gente submeter a criança, uma criança pequenininha, a um exame tão invasivo quanto o exame de SUAB, que é complicado de fazer, sem necessidade, ou porque um diagnóstico foi feito errado, enfim, ou uma suposição errada, no momento errado, não faça nada sozinho. Vocês têm o médico de vocês exatamente para que seja procurado nesse momento. Então, a recomendação para a parte de pediatria também é a mesma, tá bom? E aí, o que acontece? Uma das coisas que a gente viu, principalmente lá no começo, agora as coisas já mudaram um pouco, mas lá no começo era assim, olha, se você tá só com resfriado, com coriza, com não sei o que, com não sei o que lá, fica em casa, se você tiver dispneia, vai para o hospital. Hoje em dia, a gente sabe que a recomendação é outra, para você procurar o médico mais precocemente, não esperar tanto tempo. E como é que o asmático vai fazer para ele não confundir esse exame? Isso eu estou perguntando para o pessoal aí, para eles falarem, para você contar aí para o pessoal, para ele não confundir esse exame, não, para ele não confundir esse sintoma de dispneia do Covid, dispneia da descompensação da asma. Não, essa é muito interessante. É simples assim. O asmático descompensou, geralmente ele tem que estar bem orientado a saber o que fazer quando ele tem alguma crise em tese mais leve, né? Falando um pouquinho das nossas bombinhas de hoje em dia, né? Bombinha de tratamento de asma, por exemplo, que é muito mais o nosso foco aqui. O paciente pode usar bombinha de corticoide inalatório isolado, mas na grande maioria das vezes ele acaba usando o broncodilatador junto com o corticoide inalatório, que é uma medicação que as duas agem juntos. E hoje em dia, a gente tem esses à base de formoterol, que a gente tem o Alene, o Foster, o Lugano, o Symbicort, o Furazec, né? Se faltou algum, você me ajuda. E essa medicação, ela age tão rápida quanto o Aerolin, quanto o Berotec. Então, ele também tira da crise com a mesma velocidade. Então, as orientações, até desde o ano passado, né, Maíra? É algo até novo. As orientações são de usar a própria medicação de controle para sair da crise. Ponto. O nosso paciente asmático tem que estar orientado quanto a isso. Agora, ele fez isso, ele não melhorou, e se ele, de repente, não precisa procurar um pronto-socorro, se ele, de repente, ele consegue marcar com o seu pneumologista, com o seu pneumopediatra para o dia seguinte, que seja, procure seu médico, né? Porque, assim, não tem que adivinhar se é Covid, se é influenza, se é rinovírus, né? Se é resfriado, se é rinite, se é mudança de tempo. Agora está vindo uma baita frente fria aí. Ele descompensou a asma. Né? Ele precisa procurar o seu pneumologista para ajudá-lo nisso, independente do motivo dessa descompensação. Volto a dizer, deixa que a gente pensa nisso. Deixa que a gente quebra a cabeça em fechar o seu diagnóstico do motivo da descompensação. Né? Então, eu tenho um paciente asmático que descompensou leve, e eu falava assim, não, eu vou pedir, porque a gente tem que pedir, a gente sabe que qualquer vírus pode descompensar a asma, mas vamos pedir, né? E deu positivo, e o paciente ficou muito bem. Tá? Assim como eu tive paciente que, hoje mesmo tive um retorno de uma paciente asmática que não tratava, era virgem de tratamento,
E quer vir de tratamento, gente? Um asmático que nunca tratou na vida. Sabia que tinha asma e usava só inalação com Berotec, isso não é tratamento, como eu já falei. E ela chegou bem mal, realmente, né? Tava em crise, enchendo o peito e tudo mais. Eu pedi o exame, falei, eu acho que vai ser, né? E pedi tudo. Pedi tomografia, pedi os laboratoriais gerais, pedi o PCR, já entrei com tratamento para melhorar da crise, né? Não muda nada, viu, pessoal? O tratamento de uma asma exacerbada, por qualquer outra coisa, como pelo Covid, o tratamento é o mesmo. É o corticoide oral quando precisa, aumentar a bombinha quando tem necessidade, alguns casos fisioterapia respiratória, enfim, chegou o resultado dela negativo. E melhorou bastante com o tratamento. Então, ele também veio para passar a perna na gente, esse vírus, né? Para a gente cair do cavalo em alguns momentos. Mas, realmente, eu tive casos que eu falei, nossa, essa aqui vai ser. E não era. Eu falei, essa aqui não vai ser. E era. Mas o mais legal, as duas ficaram bem. Porque as duas estão tratando asma direitinho com o especialista. Isso faz muita diferença. Até porque corre-se o risco de, essa dispneia faz parte da Covid, vai passar. Eu sei que fulano teve uma dispneia e vai passar. E, na verdade, a pessoa pode estar num momento de crise de asma, que precisa de tratamento, porque a asma mata, né? É preciso que a gente lembre disso. Infelizmente, ainda mata e mata muito, porque as pessoas diminuem muito a doença e não valorizam o tratamento algumas vezes, né? E por outras razões também acontece, mas é importante que a gente lembre que não é para deixar de fazer um tratamento da asma, é importante, e não é para deixar esse sintoma para lá, porque todo mundo tem, ou porque é normal, ou eu já tenho asma, então é assim mesmo. Não, temos que valorizar esse sintoma, né? E quando a gente valoriza o sintoma, a pessoa fica melhor mais rápido. O Rodrigo trouxe uma informação aqui muito importante que ele falou rapidinho, eu preciso valorizar essa informação, porque ele trouxe uma coisa super nova aí para vocês. Uma coisa que mudou, a gente segue o tratamento que a gente faz para asma. Existem algumas iniciativas mundiais, uma delas é a GINA, que é a iniciativa global para tratamento, protocolos de tratamento de asma, e trouxe o ano passado para a gente, foi um grande evento, uma informação importante para o tratamento de crise de asma, que a gente usa. Alguns pacientes, por exemplo, principalmente, eu acho que deve acontecer muito com você, porque os meus pacientes, às vezes, os pais estão em cima, então acho que é um pouco mais difícil isso acontecer. Acho que com você acontece mais, que o povo, como é com a pessoa mesmo, a pessoa vai desencanando, aquele autocuidado que a pessoa larga, né? Acha que já sei tudo de asma, já sei tratar, já sei, eu ponho um Berotec, eu ponho Aerolim. Não, as coisas mudam, né? As coisas estão sendo atualizadas. E essa é uma das coisas que o Rodrigo falou aí, que é o seguinte: quando a pessoa tem uma crise, ela tem que usar outro tipo de bombinha que a gente sabe que trata melhor e diminui os riscos de morte, que ele falou aí o nome de todas elas. Mas procure o seu pneumologista. A indicação é que a gente faça o tratamento específico, porque tem algumas bombinhas que são de tratamento profilático que não tratam a crise, né? Então, ele trouxe uma informação aí que é uma coisa nova. Então, se você em 2018 fazia um tratamento para crise, você, paciente, em 2018 tinha um segmento lá para fazer tratamento de crise, 2020 é outro. Então, procure o seu pneumologista para você se atualizar, né? Até porque o Berotec não vão mais achar no mercado, né? Tem essa também. Não, exatamente. Não tem mais, que é ótimo. Ótimo, a gente não precisa dele. Não, muito obrigada. Bom, muito bem. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de alguns tratamentos aí que tem sido uma história mais... Eu tenho visto, na verdade, muita briga, quando, na verdade, eu queria ver mais amizade entre os médicos. Eu vejo as pessoas mais querendo discutir sobre e defender bandeiras, e quando eu queria, na verdade, que a gente estivesse mais unido e defendendo a vida e não defendendo um remédio, né? Ou outro remédio, enfim.
como é que está a história do tratamento. O Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo está na linha de frente, o Rodrigo está no hospital, está trabalhando com o pessoal que está com Covid no ambulatório, na enfermaria e na UTI. Como é que tem sido aí o tratamento aí no decorrer do tempo? Vou fazer um panorama, né? Inclusive, desde que começou, a gente conversou bastante, né? A gente tem conversado bastante. E nós éramos, eu não tenho a mínima vergonha de falar, a gente torceu muito para a cloroquina dar certo. A gente torceu muito. Eu, como médico adulto, né, de pacientes adultos, eu usei em alguns pacientes, tanto ambulatorialmente quanto internados. Graças a Deus não tive nenhum efeito colateral por conta dela. Mas com o tempo, a gente foi vendo que ela realmente não funciona. Tá? Os estudos também foram mostrando isso. E com o tempo, graças ao bom Deus, a gente foi vendo que existem algumas coisas que a gente pode fazer sim para salvar a vida desses pacientes. Por exemplo, quando começou e veio tudo para o Brasil, a gente chegava um paciente mal no hospital, ele não podia fazer inalação porque espalhava o vírus para tudo quanto é lugar com a nebulização. Aí não podia fazer a ventilação invasiva, isso aí, gente. Um grande abraço aos fisioterapeutas que são importantíssimos já no nosso dia a dia, né, dos nossos pacientes respiratórios, e agora no Covid, então, nem se fala. Eles são, sim, cruciais para realmente a melhora dos pacientes, seja ambulatorial, seja internado. Enfim, ventilação não invasiva um exercício de fisioterapia para jogar com mais força, bem para explicar assim, o ar para entrar nos pulmões e para abrir os brônquios, né, com mais facilidade, para o paciente tentar respirar melhor. É um pouco desconfortável, quem já fez já sabe, mas ajuda muito. E não se fazia isso no começo, por receio absurdo que a gente tinha de que a equipe toda poderia se contaminar, que realmente morria muita gente na Itália da área da saúde. Fomos vendo com o tempo que realmente quando a gente consegue ter uma maior proteção da equipe, no local, do quarto, dava para fazer isso. Então o paciente chegava mal, ele não fazia inalação, não fazia ventilação não invasiva, ia direto para o tubo e ficava um tempão entubado e morria. Hoje em dia não, coisa de um mês e meio depois, a gente já foi vendo que não é bem assim. Já conseguia poder evitar muito tubo, né? A gente já conseguia, mesmo depois de ter que entubar, ter que fazer ventilação mecânica, não vou ser muito técnico aqui não, mas a gente tinha outros suportes diferentes que já estava vendo alguma resposta. E quanto à medicação, o corticoide é até agora a única medicação que se mostrou eficaz no tratamento do paciente com coronavírus. Porém, não é para todo mundo sair agora para comprar o Decadron, o Prednisona e sair tomando medicação. Porque pode até fazer mal e pode até ser pior se está no início da doença, no momento errado. Quem vai saber o momento de usar o corticoide é o médico. Ponto. Isso é muito importante. Mas aí, voltando à cloroquina, a gente foi vendo que várias outras coisas que a gente pode fazer mostra que a cloroquina não tem necessidade alguma. E os outros estudos mostraram que ela não funciona realmente. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente já está bem familiarizado, a gente sabe muito bem como tratar um paciente que está acometido pelo coronavírus, porque ele é muito inflamado. E o corticoide, pessoal, nada mais é do que um anti-inflamatório corticosteroide. Ele é um anti-inflamatório, então ele desinflama toda essa inflamação que o vírus causou. E o vírus, numa briga com o nosso organismo, infelizmente o nosso sistema de defesa faz uma defesa meio porca muitas vezes e acaba mais atrapalhando do que ajudando. E a gente tem que intervir como médicos, né? E a gente tem que ver o momento exato de entrar com o corticoide, na dose exata, também não adianta dar pouquinha coisa, né? É algo complexo para nós. Então a gente tem que ter realmente muito estudo, muita familiaridade com isso tudo. O antibiótico não é para todo mundo. O antibiótico, em alguns casos, o paciente tem uma infecção bacteriana secundária. O que é isso? Tem uma infecção viral e o vírus detona lá e abre a porta para a bactéria entrar e fazer mais uma infecção. Essa é a infecção bacteriana secundária. Ou seja, o antibiótico tem que vir depois. Essa mania de sair dando azitromicina para todo mundo no primeiro dia, eu discordo frontalmente. Imagina a resistência bacteriana disso aí o ano que vem, Maíra. A azitromicina vai para o lixo, não vai servir para mais ninguém. Né? Anticoagulante é uma coisa muito complicada, muito perigosa, porque você pode deixar o seu sangue muito fino e pode ter um sangramento. Porém, alguns pacientes com alguns grupos de risco, principalmente obesos, alguns pacientes mais idosos, cardiopatas, e que têm uma alteração no exame laboratorial mais específico, que a gente chama de dedímero, esses têm uma grande chance de evoluir com trombose, com embolia pulmonar, e para esses é importante a gente avaliar a possibilidade de fazer uma profilaxia. Né? O que é isso? Uma prevenção, de repente, com anticoagulante.
Isso tudo a gente está aprendendo ainda. Só que a gente já tem 6 meses de experiência aqui no Brasil, fora aí 8 para 9 meses de experiência no mundo, através de muito estudo. Isso é uma coisa que me incomoda, o que você estava falando agora há pouco. Tanta coisa para a gente aprender, a ensinar os outros médicos a saber a dose do corticoide, o momento do corticoide, quando usar ou não o anticoagulante, e o pessoal brigando para falar que a cloroquina funciona. Gente, pelo amor de Deus, vira a página. Sabe? Assim como tem gente que pega político de estimação, eu não estou falando nem de petralismo, nem de bolsonarismo, pelo amor de Deus, o pessoal pegou um remédio de estimação e não larga. Né? É revoltante isso. Às vezes as pessoas poderiam estar, os médicos poderiam estar muito mais bem treinados em saber o que usar no momento de usar, e não, fica naquela lá, eu vou dar ivermectina para profilaxia, para prevenção, e aí se ficar doente, no primeiro dia eu já dou cloroquina, já dou azitromicina para alguém que está com rinite. Então é complicado isso, mas a gente tem realmente, não está mais nebuloso como antes, a gente está muito mais na luz do que no escuro, tá? Agora, é importante procurar realmente algum colega médico, algum médico de confiança que esteja habituado, que esteja estudando, atualizado, para poder fazer o melhor tratamento. Isso é outra coisa para finalizar essa questão de tratamento. Individualizar. A Maíra me mandou famílias de pacientes, a Lutrofino está vendo aqui a gente, Migona, minha pediatra das meninas, mandou também famílias de pacientes, porque assim, as crianças, um grande abraço às amigas pediatras, que eu nunca recebi tanta indicação como nos últimos tempos. Porque as crianças iam nos pediatras, graças a Deus estava tudo bem, só que todos os adultos estavam doentes. Então acabamos chegando a mim. Teve família que eu tratava cada um de um jeito. Uma usou antibiótico, o outro usou antibiótico corticoide, o outro não usou nada, né? Dentro da mesma família, né? Dentro da mesma família. A outra teve que ser internada. Exato, então tem que ser individualizado. Eu falei ontem numa live com a Gisele Farina, uma coisa assim, se fosse assim, deu coronavírus positivo, então vai lá no Google, pega aquela receitinha de bolo e manda para todo mundo. Não precisa de médico. Não precisa. É tudo igual para todo mundo, então pronto. Não é assim, gente. Não é assim. A gente tem que individualizar o tratamento, até saber a hora de fazer o exame, como já falou, né? Porque isso é muito importante. Tem gente que precisa de dipirona ou paracetamol e beber água. 80%, graças a Deus, é leve. Fica só com isso. Tá? Agora, se ficar realmente querendo fazer tudo igual para todo mundo, não vai dar certo. E aí vai ter gente maltratada, sem tratamento correto, piorando, fica tomando esse monte de remédio, ferra todo o fígado, e na hora que a gente precisa realmente dar umas doses altas de corticoide ou alguma outra coisa antibiótico, o fígado já está todo detonado. Né? Eu fico pé da vida, falo, não, mas ivermectina não vai fazer mal, trata o piolho. Tá bom, só que seu fígado já foi baleado por causa disso, né? Exatamente. Exatamente. E sabe uma outra coisa que eu acho importante, que a gente tem que lembrar? Porque assim, até pelo que você está falando, dá para as pessoas até inferirem que, na verdade, o tratamento para o Covid é suporte. E quem sabe dar suporte é o médico. Não tem uma regra de bolo, não tem uma figurinha que você pega e faz, não, tanto. Não é assim. A gente vai dar suporte, a gente está observando o paciente, a gente está vendo, olha, ele precisa disso, eu vou aumentar isso, ele precisa daquilo, eu vou aumentar isso, a ventilação assim, não precisa de ventilação, etc. O suporte é super importante. Tem uma coisa que eu queria que você falasse, se você puder falar um pouquinho sobre a história de Pronar. É muito bacana eu isso. Eu acho super legal isso aí, porque é uma outra coisa que não é um remédio mágico, mas não é caro. Melhora demais. Não é caro, né? Não é nada caro. Pessoal, dorme de bruço quando pegar coronavírus que ajuda, mas brincadeiras à parte ajuda mesmo. Vamos lá, Pronar é uma coisa, tem que tomar cuidado até com a explicação. Pronar, a pessoa dorme de bruço. Não necessariamente dorme, né? Mas fica de bruço, né? Porque a gente percebe que no coronavírus os pulmões são muito acometidos, inflamados lá atrás. A gente chama na parte posterior, né? Então dificulta muito a circulação pulmonar, dificulta a respiração, então começa a comprometer essas regiões mais lá de trás. Então se você joga o paciente de barriga para baixo,
tenta ajudar o pulmão a funcionar melhor, como se estivesse espalhando, não espalhando a doença, mas como se estivesse tentando melhorar essa parte da circulação, né? Então não fica aquela coisa represada lá atrás que a gente costuma falar. No paciente entubado, grave, numa UTI, imagina a dificuldade que é isso, né, gente? Imagina um paciente obeso, que geralmente é o obeso que costuma ter muita complicação nisso. Você pronar um paciente numa UTI não é fácil, por isso tem que ter realmente uma UTI com estrutura, com suporte, né? E aí você tem toda uma equipe, às vezes ele está entubado, né? Para poder virar esse paciente, para poder fazer essa mudança de decúbito, que a gente fala, né? Essa mudança de posição, para que ajude os pulmões dele a funcionar. Agora, eu tenho tido uma boa experiência também com os pacientes em casa. A tal da prona consciente, né? Prona espontânea. Porque assim, você não tem que esperar o paciente ficar ruim para começar a dar um tipo de suporte. É aquilo que a gente estava falando de ter mudança nos paradigmas, né, do tratamento. A gente falava, não, só vai quando estiver realmente muito mal. Agora não. Agora a gente fala, procure sim seu médico de confiança e ele vai avaliar o melhor momento de fazer as coisas todas. Só que como você mesmo disse, a gente vai vendo dia a dia, a gente vai vendo diariamente a necessidade dele, de repente, começar a precisar de corticoide, começar a precisar de antibiótico, começar a precisar de fisioterapia, né? Ou até internar. A gente tem que ver isso diariamente. Então, o prona, eu já falo com o meu paciente, eu tenho um esqueminha, depois eu posso até colocar no Stories aí, que eu mando para meus pacientes todos que pegam Covid. Eu falo, ó, já vou orientando para que realmente fique dormindo mais de bruço, fique deitado de um lado, fica deitado do outro e evitar ficar deitado com a barriga para cima, né? E outra coisa, gente, evitar ficar deitado demais. De repente a pessoa está bem em casa, não precisa internar, mas precisa fazer algum tratamento, algum suporte. Ficar assim sentado, né? Se estiver vendo televisão deitado, fica deitado para um lado, para o outro. Evitar ficar com a barriga para cima. Isso pode ajudar. É mais uma coisa que não se sabia no início e hoje em dia pode ajudar alguns pacientes a não evoluir mal. Isso é bacana, é interessante. A gente, inclusive, ajudou uma colega lá do Sul, né? Fazendo só Santa Catarina, a né? gente ajudou com várias coisas, né? Mas uma das coisas que a gente ajudou foi uma coisa que ajudou bastante, que ela sentiu bastante resultado, foi quando a gente fez isso daí. A gente orientou que ela fizesse isso. E é o que o Rodrigo está falando, uma coisa que a gente achava que só era lá em março, abril, que a gente não conhecia muito bem a doença, a evolução da doença, a gente achava que isso só devia ser feito com o paciente que está muito mal na UTI. E a gente tem resposta, sim, no paciente que está tratando ambulatorialmente, né? Então, por isso que eu fiz questão de te pedir para você contar isso daí, porque a gente teve um bom resultado com uma colega que está lá no Sul e a gente conseguiu ajudar. Coisas maravilhosas da internet. Sim, exatamente. Bom, eu queria só falar mais uma coisinha, antes da gente falar que pra gente responder a pergunta da live, né? Que a gente precisa responder, o pessoal tá esperando, eu tô parecendo o João Kleber, né? Faustão e João Kleber, espera aí, ninguém fala. Eu queria citar uma publicação que saiu na Lancet em junho, estou até com ela aqui, que eles pegaram tudo que a gente teve eles juntaram o que a gente vai levar de legado na asma para as crianças. E aí eu quero citar isso daí que eu acho muito legal, que a pandemia trouxe para a gente de informação. Na verdade, são algumas coisas que nós, como pneumologistas, nós já sabíamos, mas é importante que as pessoas saibam dessas informações que ele está trazendo. O que eles observaram nesse estudo? Eles observaram que 76% das crianças que iam ao pronto-socorro, né, na época de pandemia, então aqui no Brasil, a gente pegou bem o que seria o fervo da época de pico de crises de asma, né? Mas na Itália, na Inglaterra, não foi tão assim nesse momento. E mesmo assim, ele observou que só de pessoas que tinham doenças respiratórias, 76% delas, crianças, deixaram de ir ao pronto-socorro, deixaram de precisar do pronto-socorro. E aí eles foram levantar. Por quê? O que aconteceu? E é o que eu vou falar que, na verdade, a gente já sabe, mas eu preciso levantar isso aí para contar para as pessoas, que eu acho que vai ser um legado. Algumas coisas que são importantes. Primeiro, o paciente bem treinado. Então, o paciente bem treinado sabe quando ele procura o médico dele. Então, ele não vai sair correndo e ir para pronto-socorro, que é uma coisa importante. E, às vezes, uma crise leve, uma crise moderada consegue ser tratada em casa.
segunda coisa que ele fala é que a medicação, o uso, que eu achei isso muito legal na pediatria, não sei, aí depois você me conta se isso pode acontecer nos adultos também. Na pediatria, os pais, como eles estão em casa, eles estão mais de olho na medicação da criança. E às vezes, aquela coisa de, cheguei tarde, não vou fazer a bombinha, dormiu, deixa pra lá, amanhã eu faço. Ou, tô saindo cedo, não vou acordar ele, não vou fazer o remédio. Uma coisa que as pessoas antes deixavam de fazer, agora elas estão fazendo. Então, na verdade, os pais têm uma supervisão melhor do uso da medicação. Então, a aderência à medicação melhorou e muito. E eu observei isso no meu consultório. Assim, as crianças estão muito melhores controladas porque os pais estão supervisionando a administração dessa medicação, o que é muito legal. Depois você me conta se aconteceu isso também com os adultos. Eu vou te falar. Aí, outra coisa que ele pontua é o seguinte, ele fala que teve redução de exposição aos aeroalérgenos, né? Então, as pessoas não estão andando na rua, se elas não estão andando na rua, elas não estão inalando a poluição, né? Porque tem moto, tem carro, tem ônibus, tem etc. E aquela inalação de poluição, e a gente sabe que poluição é uma das coisas que desencadeia bastante asma. Então, essa é uma das coisas. E outro ponto que ele levanta, na verdade, ele levanta lá na Inglaterra, que eu não sei como é que está aqui, mas lá reduziu bastante a poluição ambiental. Então, a redução da poluição ambiental acaba reduzindo o número de crises que as pessoas têm. E outra coisa que ele fala também, no meu caso, que aí eu também quero levantar para você mais essa bola. Juro que é a última. Estou batendo no peito e dominando, fazendo balãozinho. Ele fala o seguinte... O que acontece? Como as crianças não estão na escola, elas não estão compartilhando vírus respiratórios que a gente tinha nessa época, rinovírus, VSR, adenovírus, os outros tipos de coronavírus, enfim. Os outros corona, né? Como eles não estão compartilhando esses vírus, os vírus são grandes desencadeantes da asma, também não estão desencadeando. Então, são vários pontos que ele conta que ajudaram a reduzir o número de crises das pessoas, que diminui as visitas ao pronto-socorro e que muitas delas a gente vai ter de legado da pandemia para que as pessoas fiquem alerta para tratamento de asma. O que eu quero levantar para você sobre essas duas coisas que eu te falei que eu vou levantar, desses dois pontos que a Lancet levanta. Eu fiquei pensando algumas coisas assim que eu leio o artigo e eu começo a pensar já no próximo, né? Eu pensando em adulto, né? Primeiro, essa é a pergunta que eu vou te falar sobre esse estudo. Se as pessoas aumentaram esse autocuidado e essa medicação as pessoas estão fazendo, que você tem observado na sua prática clínica. E a minha segunda pergunta muitas vezes os cuidadores são os avós das crianças, né? E os avós acabam pegando muitas doenças das crianças, né? Então, tem muito adulto com rinovírus que, na verdade, pegou da criança. E aí, eu acho que também, não sei, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, deve ter muito adulto que não está tendo doença, porque a criança não está tendo doença. Aí, me conta. Interessante que esse... Tá, deu uma cortada no aqui. Interessante que essa parte a gente não tinha nem combinado realmente, mas tem uma coisa muito interessante em cima disso que você falou. A primeira parte do cuidado, né? Olha só, eu vou dar um exemplo, tá? 2 exemplos e responder isso. Um exemplo, hoje, uma paciente veio de retorno, ela tinha vindo comigo há um mês, pela primeira vez consulta, nunca tinha procurado um pneumologista, asmática, só ficava, sei lá, 30 anos de idade, só ficava usando Berotec, Aerolim, ou seja, não fazia tratamento, tá? E veio para cuidar da asma. Nossa, você está descontrolada. Ela usava Berotec todo dia, tinha cansaço para fazer as coisas. Entrei com medicação para ela, era um quadro clássico de asma, nem precisei muito de exame, isso é importante, né, gente? Exame complementar serve para complementar a consulta, mas a clínica é soberana, né? Isso é muito importante. O doutor falou que eu tenho asma, não pediu nenhum exame. Muitas vezes a gente não precisa mesmo para pedir. O exame vai servir para falar gravidade e tal, mas o quadro clínico já conta tudo pra gente, né? Por isso que é importante tirar uma boa história, né? Isso é crucial. E aí essa paciente, eu entrei para ela com medicação, e aí, não sei porquê, ela mandou uma mensagem para perguntar alguma coisa no celular do consultório.
Aí falou, então, e eu te peguei Covid. Falei, peraí, mas eu lembro desse nome, não era de Covid. Fui lá, procurei prontuário. Nossa, é asmática. Fiquei preocupado, falei, não, marca aqui, eu tenho que te ver. Ah, tá bom. E ela foi. Ela pegou do marido, depois da minha consulta, e ela pegou, assim, mexendo hoje, no dia do início dos sintomas, ela pegou 10 dias depois de ter iniciado a bombinha. Você tem dúvida que essa pessoa usando o Berotec todo dia era uma baita paciente para evoluir mal com Covid se ela não estivesse tratando? Ou seja, eu não estou falando, gente, que em 10 dias você cuida do seu pulmão, você controla. Mas olha só, nesse caso, 10 dias de tratamento direitinho bastaram para ela evoluir com a forma leve. Ela só veio hoje porque eu cobrei que ela viesse, porque ela tinha pego do marido. O marido internou, não tem asma, o marido internou jovem também. E ela veio aqui, eu não dei nem corticoide, nem antibiótico, veio com a tomografia, não teve as alterações de vidro fosco, uma asmática, que em qualquer momento a gente pensaria, vai evoluir com a forma grave. E ela, até 10 dias antes de pegar, ela não tratava. Então, 10 dias ela se livrou. E um outro rapaz também, um rapaz também 20 e poucos anos, até mais novo, e eu atendi a primeira vez esse menino lá no outro ambulatório que eu faço, eu tinha tido uma pneumonia em janeiro, e passou comigo, eu falei, o que essas pneumonias você está tendo? Eu falei, eu diagnostiquei asma, e entrei com tratamento. Ele voltou comigo 3 meses depois de ter pego o coronavírus, pedindo um atestado para voltar ao trabalho, porque como ele era asmático, tinha sido afastado. Então, doutor, eu só fiz a sorologia porque eu sei que meu irmão teve. Eu falei, vai que eu tive também. Ou seja, um asmático que teve coronavírus, passou ileso, assintomático. Então, isso serve para ver o quê? A pessoa que realmente faz o tratamento direitinho, né, ela vai ter muito menos chance de evoluir com gravidade. Né? Então, isso é a primeira coisa, é fato. Né? Então, nessa questão do paciente, você até me perdi um pouquinho, você tinha perguntado da questão do paciente asmático, do autocuidado. Eles fizeram direitinho o tratamento. Eles fizeram direitinho o tratamento. Essa moça, ela veio comigo um mês antes, né, de, sei lá, 10 dias antes de pegar a Covid, porque ela sabia que ela tinha asma e procurou o pneumologista. Então, esses pacientes agora, eles ficaram sabendo que a asma é um grupo de risco, eu tive vários que vieram como primeira consulta até fora de crise, porque a vida deles já eram ruins, né? Mas não necessariamente estavam no meio de uma crise de asma e começaram a tratar. E tratando, eles perceberam a melhora. Então, isso é fato. Outra coisa, aquele negócio de quem tem medo, né? Todo mundo sabendo que a asma é um grupo de risco, o enfisema é grupo de risco, trataram direitinho. Eu quase não tive paciente asmático ou mesmo enfisемatoso vindo por causa de exacerbação, de descompensação nesse momento. Porque realmente eles fizeram direitinho o tratamento por medo, né? Respeitaram o Covid e fizeram o tratamento direitinho. E o negócio eu acho que vai ser um legado também, né? As pessoas se cuidarem mais, vamos né? cuidar. Entra o lance dos 5 passos, né? É a primeira coisa. Trate direitinho da sua doença. A grande maioria, gente, que evolui muito mal, a grande maioria tinha algum problema sério que não estava tratando ou que nem sabia. Isso é muito importante. O tanto de asmático que está internando que não sabia que tinha asma. Né? Aí você vai descobrir no meio da internação. O enfisema, como eu falei. Foi fumante, parou, mas foi fumante muito tempo. E o lance de diminuir a exposição, né? Isso também é uma coisa interessante. Os velhinhos que ficam com as crianças e tudo mais. Já saiu um estudo esse ano mostrando que pacientes DPOC, gente, é quem tem enfisema, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que já foi fumante, geralmente, na grande maioria das vezes foi fumante, ou até fumante passivo. Paciente DPOC, que geralmente são os vovozinhos que ficam com as crianças, diminuiu em 30% as internações deles esse ano. Por quê? Porque eles ficaram em casa, realmente não saíram para a rua por medo, por tudo mais, e diminuiu a chance de pegar alguma coisa. E outra, os netinhos que estavam em casa não estavam realmente com os outros vírus da rua, da outra criançada. Então, o que pode, será, de repente, ser de legado? Será que, de repente, seria interessante falar para os vovozinhos, nesse momento de inverno, usar máscara, igual os japoneses? Os japoneses usam máscara quando tem sintoma e em alguns determinados momentos quem tem algum problema de saúde. Aqui a gente só vê usando máscara quem tem câncer e faz quimioterapia. Só. Às vezes a pessoa vai trabalhar com gripe, vai trabalhar com sintomas resfriados, gripais, passa para todo mundo. Né? E agora ele está vendo que não pode de jeito nenhum. Por que só não pode isso? O influenza também mata.
No início, primeira semana, o primeiro teste de PCR para coronavírus que eu pedi, eu lembro direitinho, você falou do VRS, né, o VSR, né, vírus sincicial respiratório, as mamães que estão vendo aí, estão acostumadas com esse vírus que causa muito resfriado nas crianças e tal, não é tanto o meu dia a dia, é mais o de vocês. O primeiro paciente que eu pedi coronavírus, né, o PCR para coronavírus deu negativo e eu pedi o painel viral para ele. Hoje em dia eu não peço muito porque isso é caro pra caramba, coitado. O dele deu vírus, o VRS. Ele exacerbou, VSR, ele exacerbou por conta, exacerbou o DPOC dele por conta dessa bobeirinha. Pegou do neto. Que pegou do neto, Então, assim, a gente tem que, de repente, cuidar mais dos nossos velhinhos, né? Orientar a lavar a mão. Vai brincar com as crianças, assim, vai. Mas limpa a mão depois, né? Toma cuidado. Pelo menos em alguns momentos do ano, né? Alguns momentos do ano para a gente tentar salvá-los mais e aprender. A gente tem que ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Aqui a nossa solidariedade, as mais de 100 mil mortes nesse país. Agora, vamos tentar aprender com os nossos erros, né? Vamos tentar dar mais atenção à nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde para não ter que cuidar da doença. Exato. É basicamente isso. Maravilha. Bom, eu vou responder a pergunta porque a gente vai ser derrubado em breve. Bom, os adultos e as crianças, você quer responder? Se eles têm o mesmo risco? Não. Na verdade, assim, as crianças elas têm um risco muito menor de evolução de doença pulmonar e quando os asmáticos, que a gente falou lá no comecinho, a doença não desencadeia nenhum, ela não descompensa e não traz nenhum problema pulmonar na criança. No adulto? Sim, se o paciente não está tratando, sim. Se o paciente está tratando, já dei vários exemplos que fica tudo bem. Então, trata essa doença. E é importante que a gente lembre o seguinte, para a gente finalizar. Deixa eu cair o negócio aqui. Existem dois riscos. O risco de pegar a doença e o risco de entrar em gravidade com relação à doença. Risco de pegar a doença é igual para todo mundo. A pessoa que tem diabetes, a pessoa que é saudável, a pessoa que é atleta. O rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o vermelho. Isso. Todo mundo. Todo mundo tem o risco de pegar a doença igual. Todas as pessoas. E para a gente não pegar a doença, é muito simples. Máscara e lavar as mãos, álcool gel. É uma prevenção que a gente está martelando e que as pessoas estão esquecendo. As pessoas estão muito confortáveis. Outro dia eu fui mandar um áudio para o Rodrigo, eu parei de mandar o áudio, porque eu falei, eu estou muito brava, eu acabei de passar do lado de duas pessoas que estão sem máscara, eu estou nervosa. Espera um pouco que eu já mando de novo. Não é verdade? Então, usem máscara, usem álcool gel, lavem bem as mãos, que vocês diminuem o risco de pegar a doença. Agora, o risco para ficar grave diminui quando a gente trata a doença e tira vocês do risco de evoluir para a gravidade. Isso acontece na pediatria e isso acontece no paciente adulto, que o paciente começa asmático lá pequenininho e não fica curado, o paciente tem que ser controlado e ele continua asmático no futuro e precisa ser tratado, desde pequenininho até grande. Certo? Asma não tem cura, mas tem controle. Maravilha. Quiser fazer suas considerações finais, aí o Instagram já está me dando Quantos segundos? Está me dando 1 minuto e 40. Então, vou tentar ser rápido aqui numa coisa que eu quero falar. É muito legal essa tabelinha que a gente já tem no dia a dia no consultório e hoje a gente está fazendo essa live. Gostei bastante. Obrigado pelo espaço. Sim. Obrigado por todo mundo ter visto isso aí. Você. Mas é muito legal isso. Quando eu pego um paciente asmático ou uma paciente asmática, você tem filho? Ou vai ter? Tudo bem, você deve estar muito bem acompanhado pela pediatra, mas tem que ter um pneumopediatra. Não é para esperar ter crise, não é para esperar ficar ruim. Vai atrás de ver, porque às vezes a criança já tem um fôlego pior e ninguém está levando isso a sério. E é a mesma coisa que ela faz aí comigo, né? Tá atendendo as crianças e diagnosticando, mas ela puxou de alguém. Papai, mamãe, quem é? Ah, então vai no pneumologista.
Então, isso é genético, isso é família. Então, vamos cuidar como um todo. Nós médicos, a gente não tem que só olhar para quem está ali pagando a consulta, a gente tem que olhar no entorno, A né? A gente tem família. que cuidar de todo mundo, a família. Então, asma é uma doença genética, né? Geralmente tem mais familiares asmáticos e todo mundo tem que cuidar direitinho. A bombinha não ataca coração, não vicia, não enche, não cria dependência, nada disso. Ela só vai deixar você ter uma vida normal. Maravilhoso, muito obrigada. Ó, vamos fazer mais vezes, muito bom. Tem um monte de dúvida que a gente vai deixar para responder numa próxima live. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Trouxe um monte de informação legal. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Não consegui dar beijo para todos, mas um beijo. Rô, muito obrigada, viu? Tchau, gente. Cuidem-se. Tchau, tchau.